Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2024. Vamos falar hoje sobre o trágico acontecimento ontem na Rússia, numa prisão na Sibéria, com fuso horário de 9 horas do Brasil, né, com horário de Brasília, do assassinato do principal opositor do ditador russo, Alexei Navalny. Quero convidá-los antes, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Conto com vocês. O Ocidente, os países civilizados, numa unanimidade, apontam o dedo para o ditador russo Vladimir Putin, responsável pela morte de Alexei Navalny. Alexei Navalny já foi envenenado a mando do ditador russo, alguns anos atrás. E para isso ele foi se tratar na Alemanha. Quando ele terminou o tratamento, ele voltou para a Rússia, onde foi preso e foi condenado a uma pena de 7 anos de prisão. O crime era ser oposição ao Putin, então ele foi condenado, eles inventaram um motivo como se ele fosse terrorista, como se ele fosse um inimigo da Rússia. E depois, pelo mesmo motivo, eles forjaram outro julgamento e condenaram-no mais uma vez a 19 anos de prisão, que é a pena que ele estava cumprindo. Ele ficou inicialmente preso a 40 quilômetros de Moscou, depois mandaram para uma outra prisão a 200 quilômetros de Moscou, e agora, com a proximidade das eleições, já no ano passado mandaram ele para o Ártico, que é reconhecida como a região mais distante de Moscou, que fica em Murmansk. E agora mandaram ele mais recentemente para uma prisão na Sibéria, onde aconteceu esse trágico evento. Por que estão acusando de assassinato? Porque dizem que Putin assassinou. É muito simples. É só vocês verem o histórico de pessoas assassinadas dentro ou fora da Rússia, na sua história, desde que o Putin é o ditador da Rússia, e até na história mais recente daqueles que se opuseram à guerra, empresários que eram, entre aspas, amigos deles, que foram assassinados, que o mundo todo tem certeza que foram assassinados. E vejam um recentíssimo, perguntem para o Prigozhin, né? O chefe do grupo Wagner, Evgeny Prigozhin, foi assassinado, o avião dele foi derrubado. Então não há nenhuma dúvida de que o Alexei Navalny foi assassinado. Estão existindo no mundo uma comoção muito grande, inclusive pela comunidade de imigrantes exilados russos no exterior, nas principais cidades da Europa, Estados Unidos, na Europa tais como Berlim, Londres, entre outras, estão existindo manifestações de centenas de pessoas, houveram essa noite, né? Na noite anterior, eu digo, e hoje são esperadas mais manifestações que devem acontecer também, e criticando duramente o ditador russo e responsabilizando-o pela morte de Alexei Navalny. E eu também acredito que não é diferente do que o mundo civilizado aponta. De fato, ele foi assassinado. O primeiro a se manifestar foi o presidente da Ucrânia, o líder Volodymyr Zelensky. O segundo foi o presidente americano, Joe Biden. E todos manifestaram-se, o Scholz da Alemanha, o primeiro-ministro da Inglaterra, o Macron da França e praticamente a União Europeia, à exceção do Viktor Orbán da Hungria, que não viu nenhuma manifestação dele. O restante, todos os outros se manifestaram, posicionando-se contra o Putin e vendo-o como o responsável pela morte de Alexei Navalny. Além de eu ter falado do Prigozhin, perguntem para o Prigozhin, agora vou me perguntar para um que sobreviveu, que é o ex-presidente da Ucrânia, o Viktor Yushchenko.
Eu vi o Tirushchenko, que foi responsável pela Revolução Laranja na Ucrânia, elegeu-se presidente, mas antes dele tomar posse, ele foi envenenado, foi convidado para um jantar na embaixada da Rússia, e na própria embaixada ele foi envenenado com produtos radioativos. Deram comida radioativa para ele, ele quase morreu, também foi tratado na Alemanha e sobreviveu. E vive ainda hoje na capital da Ucrânia, em Kiev. Então não há dúvida nenhuma de que esse é um crime odioso. O Putin tem que ser parado, mas eu não vejo ninguém no exterior capaz de pará-lo, porque o Ocidente sempre mostra-se fraco em relação ao Putin, quando em 2014, na primeira onda da invasão da Ucrânia, o mundo apenas fez sanções fracas e nada aconteceu, nada além disso. E agora também o Ocidente faz sanções, forneceu armamento e agora discute-se no Congresso americano a não permissão para a Ucrânia que ela receba mais ajuda. Então, um homem como Putin não pode deixar-se ele à vontade, porque ele se sente muito forte, ele está se sentindo muito forte para ter feito isso. Se ele não se sentisse forte, ele não faria isso. É uma pena, é uma perda de uma vida, mas é o principal opositor de Putin. E que mesmo da cadeia, né, mesmo de uma penitenciária, de uma prisão, lá na longínqua Sibéria, ele conseguia mandar algumas mensagens contra esse ditador. E ele foi quem fez as denúncias contra Putin e a corrupção de Putin e a sua gangue no Kremlin. Então, por causa disso, foi perseguido. Não existe democracia na Rússia. Os candidatos que vão ser agora com o presidente Putin já declararam que não vão ganhar a eleição e declararam, pior que isso, não querem ganhar a eleição, estão apenas cumprindo um papel de figurativos. Enquanto isso, aqueles que assombram, tanto que ele assombra que o Putin recusava-se a falar o sobrenome Navalny, né? Ele não falava isso. E não referia-se a ele nem no primeiro nome, Alexei, que poderia efetivamente, numa questão democrática, se houvesse, derrotar Putin e sua gangue. Infelizmente, mais um morto contabilizado nas vítimas das atrocidades desse regime sanguinário, criminoso da Rússia de Vladimir Putin. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Deus abençoe vocês que assistiram o vídeo, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem.